Olá, boa tarde. Muito obrigada por estarem desse lado do ecrã. A equipa de Economia do 11º ano é composta pela Ana Luísa Rodrigues, pela Maria João Paes, por mim, Manuela Góis, e pelo colega Belmiro Gil Cabrito. Nesta apresentação estarão as colegas Ana Luísa Rodrigues, Maria João Paes e eu. Este projeto é a continuação do projeto do ano anterior, com algumas novidades que já vos iremos apresentar. Ana Luísa Rodrigues agora vai cumprimentar-vos. Olá, boa tarde ou bom dia a todos, bom dia. E agora... A Maria João fará a sua breve apresentação. Bom dia ou boa tarde, colegas. Iremos então hoje apresentar-vos o nosso projeto para a Economia 11, que a Manuela depois irá iniciar. Até breve. Muito obrigada mais uma vez. Sejam bem-vindos a esta apresentação. Vamos então apresentar-vos o nosso projeto para o próximo ano letivo. Para os nossos alunos, o nosso projeto é composto por um manual do aluno, por um caderno de atividades. Para os colegas, continuamos a apresentar o dossiê do professor com muitos recursos, o manual do professor, com banda do professor com remissão para recursos digitais e o caderno de atividades, versão do professor. Ainda também fará parte do projeto um livro bastante interessante sobre avaliar e aprender numa cultura de inovação pedagógica. É novidade este ano fazermos a atualização periódica dos dados estatísticos no manual digital e essa apresentação vão vê-la já de seguida, com tabelas, gráficos, mapas, e aparecerão inseridos no manual digital ao longo da vigência do projeto. As linhas orientadoras do nosso projeto são as seguintes: promove o estudo e a compreensão dos assuntos, prepara o aluno para o exame nacional e apoia o trabalho do professor. Vamos começar por vos dizer que, como no ano anterior, o nosso manual apresenta os temas para o 11º ano de acordo com as aprendizagens essenciais. Agora estão a ver uma abertura, a abertura do tema 9. E na abertura do tema 9, nós apresentamos os conteúdos do tema 9 e também, de acordo com as aprendizagens essenciais, a identificação dos conhecimentos, capacidades e atitudes. Do lado esquerdo, apresentamos o que é que os colegas têm, os recursos que os colegas têm no dossiê do professor, como documentos para análise e reflexão, as novas preocupações da economia, sugestões de vídeos, propostas de trabalhos de investigação e pesquisa, banco de questões, teste de avaliação por tema e guiões de desenvolvimento das atividades de economia, cidadania e desenvolvimento que vêm no manual no final de cada tema e cujo guião encontram então no dossiê do professor. Em relação aos recursos em aula digital, apresentamos um conjunto de links das instituições mais referenciadas em Portugal, como por exemplo da Pordata, do INE, do Banco de Portugal, Direção-Geral do Orçamento, o Observatório das Desigualdades ligado ao ISCTE, também do Conselho das Finanças Públicas e outros. Também, quando temos comparações com a União Europeia e com a área do euro, apresentamos, obviamente, também muitas estatísticas e muitos dados da Eurostat. Vamos agora mostrar-vos que no nosso manual temos sempre no texto didático uma grande preocupação com a clareza da linguagem, com fomentar a curiosidade dos nossos alunos, por isso apresentamos informação atual. Como sabem, no ano 2020, da pandemia, houve uma queda do PIB e um aumento do desemprego.
Então, a União Europeia apresentou instrumentos no sentido de minimizar os efeitos do aumento do desemprego. Apresentamos, então, um gráfico e um texto didático bastante claro em que explicamos isso aos nossos alunos. Tal como no manual do 10º ano, é importante que os alunos entendam e fiquem motivados para os conteúdos que estamos a tratar. Então, a explicação dos assuntos é bastante articulada e, como vos disse há pouco, com uma linguagem bastante clara e acessível, e colocamos, como no manual do ano anterior, na margem os conceitos destacados para que os alunos facilmente, no seu estudo, consigam encontrar e aprofundar os conhecimentos. Também apresentamos textos de apoio que permitem relacionar conhecimentos e permitem aprofundar assuntos e com as ideias-chave do texto destacadas também na margem. Apresentamos questões por resolver, como era nosso hábito. Os colegas terão a resolução dessas questões resolvidas no manual do professor e também apresentamos questões resolvidas. As questões resolvidas são muito importantes para a autonomia do estudo dos alunos e porque facilitam também a compreensão dos assuntos. Como podem ver, as questões são muito importantes para a aplicação dos conhecimentos, para a autoavaliação, para a observação dos alunos em sala de aula, e a questão resolvida é muito importante, como eu disse há pouco, para o estudo autónomo dos alunos e para o aprofundar dos conhecimentos. Temos exemplos ilustrativos apresentados em vários suportes, em quadros, em figuras, em textos de apoio, em esquemas, em desenhos, que são, de facto, importantes para que os alunos acedam a uma informação diversificada e consigam analisar toda essa informação. Aqui temos um exemplo destacado que explica passo por passo o desenvolvimento das relações entre os conceitos, o que são créditos da balança, o que são débitos da balança de bens, portanto, créditos, entrada de divisas, débitos, saída de divisas, saída de moeda, e depois em desenho, na margem, o que é um saldo superavitário, o que é um saldo deficitário, para que a compreensão dos assuntos seja a melhor possível. Aqui temos, mais destacado, o que eu vos acabei de dizer, e apresentamos aqui, que é muito interessante, a evolução mensal da balança de serviços, de viagens e turismo. Os alunos podem comparar os saldos, podem também analisar a quebra que houve em relação às viagens e turismo no que respeita às exportações ao longo do ano 2020, durante a pandemia. Apresentamos mapas, é outra forma de apresentar a informação económica, e os mapas são muito importantes porque há um visionamento do processo, neste caso, o processo da integração na CEE ainda, na Comunidade Económica Europeia, primeiro composta por 6 Estados-membros, depois a entrada do Reino Unido, da Irlanda, da Dinamarca, depois a entrada da Grécia e a entrada de Portugal e Espanha, constituindo-se a Europa dos 12. Portanto, os primeiros alargamentos em mapa
também apresentamos esquemas, e isto facilita muito o interesse, a compreensão dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, o interesse pelos conteúdos. Apresentamos, como fazíamos no 10º ano, um conjunto de esquemas facilitadores da compreensão, porque permitem, de facto, a organização dos conhecimentos e a análise das relações entre os diferentes conceitos. A síntese é muito importante para a autonomia dos nossos alunos e para a preparação para os testes. A síntese do conteúdo do ponto e um esquema organizador das aprendizagens também no final do ponto. Apresentamos também as atividades de economia, cidadania e desenvolvimento. São atividades, duas atividades, cujo guião está desenvolvido no dossiê do professor, e na margem apresentamos a identificação dos conhecimentos, competências e atitudes de acordo com as aprendizagens essenciais e a relação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade. Estas atividades são, de facto, muito interessantes, muito apelativas para o interesse dos nossos alunos e alunas em relação à disciplina de economia, permitem o desenvolvimento do trabalho em equipa, o gosto pela pesquisa em vários suportes, desde digitais a jornais, revistas, inclusivamente entrevistas e vídeos, e permite também a interpretação desses dados, a análise de situações e a problematização dos aspectos da realidade económica e social e a comparação com os países da área do euro e com os países da União Europeia. Depois, no debate, na apresentação das conclusões, permite aceitar ou, inclusivamente, argumentar determinados pontos de vista diferentes e permite a elaboração de sínteses, permite saber falar em público, saber argumentar e defender os seus pontos de vista. Também apresentamos, é novidade, fazendo parte das aprendizagens essenciais, no final, um trabalho prático. O trabalho prático é um trabalho que está associado aos desafios que se colocam à realidade económica e social de Portugal e a sua interação com as outras economias, em particular as economias da área do euro e as economias da União Europeia. Neste momento, apresentamos um projeto de investimento em economia verde, que permite também o desenvolvimento de metodologias ativas e, ao mesmo tempo, uma articulação com disciplinas como a Geografia A e a História B, no sentido de os alunos entenderem que as disciplinas não são compartimentos estanques, mas, por outro lado, são antes realidades, o estudo de realidades vivas, sempre em transformação, e que a sua compreensão só é possível com esta interdisciplinaridade e com esta articulação dos conhecimentos das várias disciplinas. Neste caso, é um trabalho de projeto de um investimento em economia verde, porque cada vez mais as questões ambientais são fundamentais para a economia. A economia só pode ter sentido se for uma economia que tenha em conta o desenvolvimento sustentável e a vida com qualidade das gerações futuras, que serão os nossos alunos e alunas e as suas descendentes. Como fizemos também no projeto do 10º ano, apresentamos no final de cada tema um esquema síntese em que se relacionam os vários conteúdos
e claro que os esquemas são sempre aspectos da realidade que estão simplificados, mas permite uma articulação dos vários conceitos, analisar as suas relações e, ao mesmo tempo, permite uma revisão para o teste e é uma forma de autoavaliação. As sínteses do tema também são muito importantes, porque permite uma revisão bastante consciente daquilo que foi estudado e uma preparação para o teste, fundamentais para a autonomia dos nossos alunos. Apresentamos também, no final, os conceitos-chave, de acordo com as aprendizagens essenciais, e que foram os conceitos-chave desenvolvidos em cada tema. Uma novidade que será interessante, muito interessante para os nossos alunos e alunas, quando, por exemplo, vão para casa ou estão a fazer alguma atividade que não precisem de estar muito concentrados nessa atividade, e então a novidade é a síntese do tema em áudio. Vamos ouvir. O Sistema de Contabilidade Nacional é um conjunto de técnicas de quantificação da atividade económica, a partir das quais se calculam os principais agregados económicos, cujo conhecimento permite avaliar a situação económica do país e definir as políticas económicas e sociais adequadas. Atualmente em Portugal, vigora o Sistema de Contas Nacionais Portuguesas, base 2016, seguindo o Sistema Europeu de Contas Económicas Integradas na sua versão atualizada, o SEC 2010. O valor do produto de um país pode ser calculado pela ótica da produção, da despesa ou do rendimento. O cálculo do valor do produto pela ótica da produção dá-nos informações sobre a origem e natureza dos bens e serviços produzidos. Pode ser calculado através do método dos valores acrescentados ou do método dos produtos finais. O valor acrescentado por uma unidade produtiva calcula-se subtraindo o valor dos inputs utilizados na produção e produzidos por outros agentes ao valor da produção dessa unidade produtiva. O produto interno bruto a preços de aquisição ou de mercado é igual ao somatório dos valores acrescentados pelas unidades produtivas, mais os impostos líquidos de subsídios sobre os produtos. Por seu lado, o cálculo do valor do produto pela ótica da despesa determina-se a partir das utilizações finais dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtivas residentes. Já o cálculo do produto pela ótica do rendimento determina-se pelo somatório dos rendimentos gerados pela atividade produtiva e entregues aos fatores de produção. Estas três óticas de cálculo do produto traduzem a identidade básica da contabilidade nacional. Produto igual a despesa igual a rendimento. E o equilíbrio econômico, dado que os recursos da economia são de igual valor aos seus empregos. Existem várias noções de produto, consoante a perspectiva considerada. O produto interno líquido obtém-se subtraindo o consumo de capital fixo ao produto interno bruto. O produto torna-se nacional se ao valor do produto interno adicionarmos o saldo dos rendimentos com o resto do mundo. O valor do produto pode ser determinado a preços correntes, ou seja, ao preço do ano em que se contabiliza a produção, ou a preços constantes, ao nível dos preços de um ano tomado por base. A contabilidade nacional apresenta diversas limitações, porque permite a existência de situações de economia não observada e não contabiliza as externalidades, e insuficiências, porque não traduz o bem-estar da sociedade nem as desigualdades na distribuição dos rendimentos. Ainda no âmbito da promoção do estudo e da compreensão dos assuntos, apresentamos no final do manual um glossário em que estão definidos todos os conceitos-chave de acordo com as aprendizagens essenciais, que é muito importante para a autonomia do aluno quando está a estudar, quando está a preparar os seus testes, e o formulário, que também com rapidez os alunos podem consultar e tirar uma dúvida e continuar a fazer e a desenvolver as várias questões, a fazer os testes, a fazer as suas revisões para os testes.
Passo agora a palavra à nossa colega Maria João Paes, que vai apresentar-vos a outra linha orientadora de preparação do aluno para o Exame Nacional. E muito obrigada. A Manuela acabou de fazer a apresentação da primeira parte desta apresentação. Cabe-me a mim agora fazer a apresentação da nossa nova linha orientadora para este projeto. Sendo esta disciplina uma disciplina de exame, com certeza que teríamos que ter a preocupação que o nosso projeto pudesse preparar convenientemente os alunos para a realização dessas provas de exame. Então vamos ver que elementos nós concebemos no nosso projeto de economia de forma a permitir aos alunos a melhor preparação possível para a realização da prova de exame nacional. Vejamos então alguns desses elementos. No final de cada tema, os alunos dispõem da rubrica Avaliação, onde podem encontrar um conjunto diversificado de questões de várias tipologias, de acordo com o mais próximo possível das provas de exame. Não necessariamente igual, mas o mais próximo possível. Portanto, podemos encontrar perguntas de escolha múltipla, perguntas de resposta curta, questões de resposta mais extensa, análise de gráficos, de quadros, de textos, que permitem, de facto, aos alunos não só aplicarem os seus conhecimentos, avaliarem o grau de consecução do seu desempenho, das suas competências, mas também prepararem-se para a realização dos testes e, futuramente, da prova de exame. Como vê, os professores podem ter à sua disposição todas as soluções destas questões no seu manual. Os alunos, evidentemente que não, mas os professores com estas soluções poderão até as projetar se entenderem. Portanto, no final de cada tema, os alunos dispõem de facto de um conjunto de questões que lhes permitem avaliar o seu grau de conhecimentos, questões essas o mais próximo possível da tipologia que é seguida nas provas de exame. Vejamos também, a Manuela já o falou, portanto, neste manual temos pela primeira vez um teste de preparação para o exame. Não é bem uma prova modelo de exame, que isso teria que ter uma outra estrutura, mas é um conjunto de questões com tipologia muito idêntica à do exame e que irão permitir ao aluno ir se preparando para a realização dessa prova. Mais uma vez, o professor dispõe das soluções para poder depois fazer até uma apresentação aos alunos, se o entender. Estes testes de preparação para o exame, os colegas podem encontrar não só no manual, mas também no próprio caderno de atividades do aluno e um outro teste de exame alternativo que o professor dispõe no seu dossiê. Portanto, esta é uma novidade que introduzimos no próximo ano letivo para o 11º ano. Vejamos agora um outro exemplo aqui do teste de preparação para o exame, onde temos, de facto, quadros e gráficos para os alunos irem aplicando os seus conhecimentos e interpretando a realidade. Sendo um teste de preparação para o exame, também é possível disporem de uma cotação para ficarem com uma ideia mais aproximada do seu grau de desempenho. Esta, de facto, é uma novidade que introduzimos este ano. Questões de tipologia diferenciada, portanto, desde escolha múltipla, respostas mais extensas ou menos extensas, análise de gráficos, de quadros, em tudo semelhante, de facto, às provas de exame. Outro elemento importante para o aluno se poder preparar, quer para os testes, quer para a prova de exame, é o caderno de atividades. Neste caderno de atividades, os alunos irão encontrar vários elementos que vão auxiliar nessa finalidade. Vejamos então alguns desses elementos. Terão um resumo de cada tema, com esquemas, quadros simples, exemplos, identificação dos conceitos-chave que lhes permitem, de facto, uma melhor compreensão dos assuntos e, no final de cada tema, eles podem encontrar uma ficha formativa e o respectivo teste. No final do manual, neste caso do caderno de atividades, os alunos também dispõem de um teste de preparação
para o exame, idêntica àquele que está no manual, mas com conteúdos diferentes, obviamente. Portanto, esta é novamente uma novidade. Isto sempre com o objetivo ou com a finalidade de o aluno se poder preparar da melhor forma possível para a prova de exame no final do ano. Outro elemento importante para o estudo do aluno é ele ter as soluções. Portanto, ele aqui pode encontrar as soluções, quer da ficha, quer do teste, no final de cada tema, e igualmente do teste de preparação para o exame, soluções essas desenvolvidas que lhe permitem estudar, identificar as suas dificuldades e assim compreender melhor os assuntos e preparar-se devidamente para as provas e para os testes. Um outro elemento importante da avaliação e que pusemos aqui, que é exatamente para a maior preocupação dele se preparar para o exame, selecionámos umas questões de exame dos mais recentes, das provas mais recentes de exame, organizadas por tema e com soluções desenvolvidas. Portanto, os alunos podem, assim, preparar-se melhor para a realização do exame, uma vez que têm aqui muitas questões que nós selecionamos e com soluções que lhes permitem, de facto, ver como é que se deverá responder a este tipo de questões e assim prepararem-se melhor para a prova de exame. De referir que também incluem-se, obviamente, questões do 10º ano, uma vez que eles têm que fazer essa revisão para se preparar convenientemente para a prova de exame. As soluções, os alunos podem encontrá-las num processo de QR Code. Agora, vou passar à minha colega Ana Luísa, que vos irá apresentar os elementos que nós preparamos para apoiar o professor na sua missão didática. Obrigada pela vossa atenção e assim irei passar agora para a Ana Luísa. Agradeço então às minhas colegas a apresentação inicial e vou então passar ao terceiro grande objetivo do nosso projeto, que é apoiar o trabalho do professor. Aqui nós temos ao longo do manual sempre a indicação para o professor, quando seja importante ir à aula digital. Neste caso, temos aqui as apresentações, ou os chamados PowerPoints, não é? De apoio que podem utilizar ao longo das aulas. Estes foram construídos com base no manual, ou seja, estão sequencialmente e por tema, de forma fácil de fazer a ponte entre o manual e as próprias apresentações que podem utilizar para apoio aos alunos na sala de aula. Relativamente às questões que vão surgindo ao longo do manual e que os alunos podem ir desenvolvendo, têm também a possibilidade de projetar as respectivas soluções depois, através da aula digital. Outra novidade que temos este ano são animações para cada tema, são diálogos do WhatsApp, que podem projetar e mostrar aos alunos, no fundo, como introdução aos vários temas que podem ir apresentando, como podemos ver aqui agora um exemplo.
Por outro lado, tal como já foi referido pelas minhas colegas, iremos fazer uma atualização periódica dos dados estatísticos no manual digital, seja tabelas, gráficos e mapas, à medida que vão surgindo, visto que é sempre uma questão importante ao longo do tempo esta da atualização dos dados estatísticos, e assim como o manual está impresso, será atualizado de forma mais fácil e prática no manual digital, sendo também uma das novidades, digamos, a partir deste projeto este ano. No dossiê de apoio ao professor, temos uma série de recursos que podem ser utilizados, tal como já puderam ver no manual 10º ano do ano anterior, que foi lançado o ano anterior. Temos o conjunto de todas as planificações dos temas, o desenvolvimento das atividades propostas na rúbrica Economia, Cidadania e Desenvolvimento, que no manual são abordadas de forma breve e que depois poderão, aqui no dossiê do professor, ter em pormenor formas de apoio ao desenvolvimento destas atividades com os alunos. Também temos várias propostas de trabalhos de investigação e pesquisa, propostas de visitas de estudo, exploração de filmes, sugestões de leituras adicionais e ainda alguns sites que podem ser interessantes para a própria consulta do professor ou para sugestão também aos alunos para exploração de recursos diversificados. Temos ainda a componente da avaliação, com um banco de questões por tema, e aqui uma questão muito importante é que o dossiê do professor é totalmente editável em Word, está em Word e podem utilizar estas questões para construir as vossas próprias fichas de trabalho, testes, etc. Tem também já testes preparados por tema e ainda testes de preparação para o exame nacional. Podem ainda encontrar um guia dos vários recursos multimédia que estão disponíveis no projeto de forma mais organizada para poderem planear também depois aqueles que vos interessam mais utilizar e quando ao longo das várias aulas. Na aula digital, também é um recurso que é bastante importante, seja para o vosso trabalho de preparação das aulas, como durante as próprias aulas, também pode estar ligado e podem encontrar diversas formas úteis de aproveitar este recurso, nomeadamente com as soluções projetáveis dos vários exercícios ao longo do manual, com as apresentações em PowerPoint por tema, com links de apoio, de acesso para fazer trabalhos ou para mostrar vídeos também, as animações, tal como no projeto anterior, sobre alguns conceitos mais importantes e que podem ser reforçados através da apresentação destas animações durante as aulas. As animações do WhatsApp, que, como referi, foram realizadas para cada tema e que também podem ser um recurso inovador, de acordo com a linguagem que os alunos falam atualmente e que para eles é algo muito natural. Outra novidade deste ano são as sínteses em áudio, que são importantes no sentido de, sobretudo para os alunos, também poderem ouvir, até enquanto fazem outra atividade qualquer, poderem ir revendo os conteúdos mais importantes das aulas e da matéria que estamos a lecionar. A atualização dos dados estatísticos, tal como já tinha referido, também através do manual digital e da aula digital. E será um recurso que é bastante importante para complementar todo este projeto e os próprios manuais que são disponibilizados e os cadernos de apoio ao professor.
Em suma, o projeto de Economia 11, para além dos já referidos testes de preparação para o exame, destas sínteses em áudio que são uma novidade, pretende promover o estudo autónomo do aluno e a compreensão dos diversos assuntos e temas que são apresentados ao longo de todo o projeto, fornece informação atualizada à data e que depois terá a tal atualização futura, prepara o aluno para o exame nacional, foi pensado também com esse grande objetivo. Por outro lado, integra atividades interdisciplinares, promotoras de uma cidadania ativa, de acordo com o perfil dos alunos, e, por outro lado, apoia a prática docente com recursos que pretendem facilitar todo o trabalho do professor. Apresenta recursos digitais diversificados e a atualização periódica dos dados como uma das nossas também prioridades e novidades. E muito obrigada pela vossa atenção, espero que este projeto vá ao encontro das vossas expectativas e desejamos um bom trabalho.